Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha sobre um livro que eu li, esse livro aqui chamado A Inexplicável Livraria de Cerejeira. Eu estava pesquisando resenhas no YouTube sobre ele, mas eu só encontrei uma pessoa falando sobre esse livro, e daí eu pensei, eu acho que muitas outras pessoas pode ser que queiram saber sobre esse livro depois também, por ele ter sido lançado recentemente, ele foi lançado o ano passado. Ele é um livro de ficção de cura muito interessante, onde várias histórias se conectam por uma livraria que tem uma cerejeira grande com ramos pendentes, e essa cerejeira tem várias cores. Vai do branco até o vermelho, né? Do topo da cerejeira, meio branco, aí vai ficando rosa, 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 até o ramo pendente ficar vermelho. E quando cai essas pétalas, se mistura as cores e fica lindo. Apesar de ter esses tantos de detalhe, né? Eu acho que isso que dá o interessante do livro, você sabe? Que é isso que faz a magia do livro, porque eu gosto muito quando um livro ele é rico de detalhes, que faz você ler e você não lê simplesmente páginas, assim, né? Você não vê letras. Você lê e você consegue descrever os cenários, imaginar os cenários. Então, assim, isso é algo muito interessante, né? Então, gente, aqui vai falar a respeito da Sakura. A Sakura é uma menina que ela administra essa livraria, e a Kobako é a gata que sempre acompanha ela em tudo. Então, para você ter acesso a essa livraria, você precisa estar lendo o mesmo livro que a garota da livraria está lendo, o mesmo trecho, no mesmo momento. Então, assim, precisa existir várias coincidências para que essa livraria seja mostrada para você, né? Então, a gente vai ter a história da Mil, que ela é uma mangaka, né? E ela está passando por uma fase muito difícil na vida dela, ela perdeu a mãe dela, né? E tem ela somente e o irmão tá morando fora do país com a família, né, que ele criou, com sua esposa e provavelmente filhos. E a Mil, ela não tem família, né? A única família que ela tinha ali no Japão, no caso, seria a mãe. E a mãe morava num apartamento de madeira, um apartamento meio antigo e tal, um prédio de madeira antigo. Meu filho espirrando aqui, saúde, mamãe. E daí ela fica sabendo, né, de forma assim muito difícil, que a mãe dela faleceu. Quando ela soube da morte da mãe dela, ela tinha recebido a notícia pela editora de que estavam acusando ela de plágio, né? Ela fez uma ilustração lá muito parecida com a ilustração que alguém já tinha feito e acusaram ela de plágio. Então ela se estava muito abalada por conta disso. E pouco depois que ela soube disso, ela recebeu uma ligação de alguém dizendo o falecimento da mãe, que retirasse o corpo. Então, assim, falou simplesmente muito frio com ela por telefone, não deu condolências, nada. Só foi logo ligando dizendo assim, olha, vem tirar o corpo da tua mãe. Então, assim, foi algo muito pesado. Então, a Mil, ela começa a se arrepender de ter tratado a mãe dela de uma forma, né? Porque ela tinha alguns problemas, alguns conflitos com a mãe dela. E lá no Japão, eles tinham esse costume, né, de cremar e guardar num pote o corpo e fazer aquelas cerimônias, né, aqueles rituais, né, de despedida, né, de alimentos, essas coisas. E aí, quando ela foi, a mãe dela morava sozinha no apartamento, né, e aí quando ela foi lá, ela viu que a casa estava toda bagunçada, então ela arrumou toda a casa. Depois ela entra em contato com um parente dela, que conhecia a mãe dela, e esse parente vai lá na casa dela, se não me engano é um primo dela, vai lá na casa dela e ele conta toda a história, né, do porquê que a mãe tomou algumas decisões com ela que ela não sabia, né, que a mãe dela nunca tinha explicado. Então ela se emociona, se arrepende, né, por ter deixado a mãe dela morar ali naquele apartamento muito distante de onde ela morava, meio que um lugar meio que como se fosse atrasado, sabe? Eu acho que foi dessa forma, meio que dessa forma que eles descreveram, sabe? Como se fosse um lugar meio atrasado, assim. Um lugar que eu não sei se era como se fosse um povoado, era um canto meio distante de tudo, né? Então ela conversava com o irmão dela pelo telefone, né? E o irmão disse a ela, olha, caso você queira eu vou aí resolver e tal. E ela diz, não, deixa que eu mesmo resolvo e tal. E ela começou a refletir sobre não ter uma família, né? Porque diferente do irmão, ela tinha alguém para apoiar ela no luto. E ela passou por um luto sem ter quem apoiar, né? E aí fala um pouco sobre essa história. Essa é a primeira história. A segunda história fala a respeito de um senhor que ele trabalhava em trem na época e aconteceu algum tipo de acidente
que fez com que ele perdesse a memória. E nesse acidente, se eu não me engano, a esposa dele, enfim, se vai. E aí ele começa a refletir só com alguns flashbacks, né, a respeito disso. A neta dele trabalha no mesmo lugar onde ele fica, ali como se fosse um asilo, coisa assim, entregando refeição, né? E ele mora próximo a esse lugar, né, onde tem refeição ali. E ele ia todos os dias pra lá, e todos os dias a neta falava com ele, ele nunca lembrava nada da neta. E aí teve um dia que ele ficou muito mal, e aí a filha dele foi visitar lá nesse asilo, e aí aos poucos ele foi lembrando da neta e da própria filha. E aí, aos poucos, quando ele foi lembrando, a filha dele leva um livro pra ele, e ele consegue ler esse livro. E quando ele tá lendo um trecho do livro, a menina da Inexplicável Livraria de Cerejeira, que o nome dela é Sakura, né? É uma menina que ela usa uma roupa, vestido jardineiro vinho, cor de vinho, com branco por dentro. E ela está lendo o mesmo trecho que ele, então ele se transporta lá para aquela livraria. E ela dá a oportunidade dele reconhecer, né, e dançar com a esposa falecida. Então eles dançam lá ali ao som de bolero, né? O som de bolero sempre se repete, é o mesmo som, apesar de ter histórias diferentes. Todo mundo que entra nessa livraria escuta o bolero, né, que é a música favorita da menina. E todo mundo também que entra lá fica em dúvida se é uma cafeteria ou uma livraria, né? Porque assim que entram, sentem um forte aroma de café, mas ao mesmo tempo também vê livros espalhados para todo lado. Então tem livros na estante, na mesinha, no balcão ali, pagamento. Então em todo lugar do estabelecimento é cheio de livros, né? E essa menina, por ter uma cerejeira grande, bem bonita e diferente de todas as outras, né? Todas as pessoas que vão nessa livraria nunca viram uma cerejeira tão bonita com todas as cores dessa forma. Ela pega, né, alguns ramos dessa cerejeira grande, bonita, e ela coloca em cima da mesinha, né, ali dentro de um vaso, pendurado em alguns lugares. Então, assim, eu gostei muito desse livro pelo fato dele descrever com detalhes as cerejeiras, né? Porque, assim, aqui no Brasil não tem, né, cerejeira. E, assim, eu gostaria muito de ver uma cerejeira. Eu acho muito, muito bonito, sabe? Eu já vi em filme, já vi em ilustrações também, né? Em animes, mas eu nunca vi pessoalmente. E eu fico pensando assim, nossa, deve ser muito bonito ver isso pessoalmente. Tem essa história, né? Essa história do senhor. Então, quando ele retorna da livraria, ele lembra, começa a lembrar da sua antiga esposa, da sua filha, da sua neta, que antes ele não lembrava. E, se eu não me engano, ele pede para a sua neta e a sua filha levar ele, no caso, para a estação de trem onde ele trabalhava. Então, quando ele chega lá, ele tem um sentimento de nostalgia, porque tudo já mudou. A estação de trem fica somente um momento turístico ali, né? Fica um local turístico, mas não tem mais nada. E aí ele se pergunta, né? Será que os meus outros companheiros que trabalhavam aqui nessa linha de trem, será que eles já vieram aqui? Ou se eles vieram, o que será que eles sentiram, né? Então, ele se pergunta isso. E meio que a história fica por aí, eu não vou prolongar, caso tiver curiosidade de ler o livro, tá? Porque é muito mais interessante toda a riqueza de detalhes do livro do que descrever aqui em palavras. A terceira história fala a respeito de duas irmãs gêmeas, em que ambas fizeram uma peça de Tinkerbell, né? Então, uma era a fadinha Tinkerbell, a outra era a Wendy, e o Peter Pan era um menino que ambas gostavam. E acontece uma tragédia com esse menino, que eu acho que só vale a pena dizer isso, porque senão eu estaria dando spoiler. Acontece uma tragédia com ele. E aí ele confessa o sentimento dele para uma delas, uma das gêmeas. Só que a outra também gosta, meio que gosta dele, gostava mais dele, na verdade, do que aquela que ele se confessou. E ela se sente muito mal, e aí meio que alguns mal-entendidos são esclarecidos nessa livraria quando as duas gêmeas estão lá, né? Elas são transportadas para o passado para resolver um mal-entendido e elas começam a resolver um mal-entendido ali sobre elas, né? Agora, o mais interessante desse livro, gente, eu achei o final, sabe? O final foi que conectou tudo, porque
passou várias histórias, então assim, eu sempre quis entender, porque ele sempre repetia que era uma cerejeira grande, que tinha várias cores, e sempre dizia que era uma menina com uma gata, e eu sempre queria entender por que essa cerejeira era diferente das outras, sabe? Por que ela tinha todas as cores? Porque a maioria das cerejeiras, elas são de uma cor só. Ou elas têm um rosinha claro, ou são um tipo puxado para um branco. Mas, tipo, era uma cerejeira muito diferente, que tinha todos os tipos de cor. E eu não entendia por que tinha todos os tipos de cor. E no final do livro explica, né? Explica esse mistério da menina, porque a menina sempre responde da mesma forma, da cerejeira, a gatinha cobaco, que ela sempre fica em um pãozinho de forma. Por que ela sempre fica nessa posição de pão de forma? Quando a menina fala com ela, ela dá como se fosse um miadinho curto, como se estivesse entendendo o que a menina fala. E quando você lê esse livro, você não entende se quem tem o poder de fazer alguns visitantes da livraria se transportar ou fazer alguma coisa é a menina ou é a gata, né? Você fica com essa dúvida no livro. E aí no final explica muita coisa, né? Lá tem uma plaquinha com o nome branco e vermelho, Sakura, né? Então a gente percebe que o nome da livraria, Sakura significa cerejeira, né? Então faz todo sentido. De se chamar Livraria da Cerejeira, né? Mas Sakura é o nome da menina. Antes eu achava que Sakura era só o nome da livraria. E depois você entende que era o nome da menina. E depois você entende quem essa menina é. E essa menina da Livraria de Cerejeira, ela tá conectada com a primeira história, sabe? Ou é com a primeira história ou com a última, que ele começou a explicar meio que tintim por tintim, sabe? Então, assim, vale muito, muito a pena ler esse livro, dar essa oportunidade para um livro de ficção de cura. Esses livros, na verdade, de ficção de cura chegou ano passado, assim, fazendo muito sucesso, né, os livros asiáticos. Eu acredito que por causa dos doramas. Eu acredito que os doramas tiveram uma grande influência nesses livros. E assim, gente, eu simplesmente amei. Eu tava muito curiosa para ler esse livro, porque assim que surgiu esse livro, eu fui pesquisar resenhas dele. Como eu disse a vocês, eu não encontrei. Só encontrei um vídeo de um rapaz que fez uma resenha, só que ele não falou muito sobre a história em si. Falou assim, de forma geral, e eu entendo, ele falou isso para não dar nenhum spoiler no livro, né? Já eu falei algumas partes do livro, mas eu acho que essas partes não vão afetar a história, porque o mais interessante de tudo, assim, tá no finalzinho. No finalzinho é que tudo começa a fazer sentido e você fica, entendi então porque algumas coisas acontecem, entendi porque eles descrevem o cenário dessa forma. Então, eu acho que o que eu disse aqui não afetou tanto, sabe? Não vai afetar nada em quem vai ler. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para mais um vídeo e um beijo.